Oi pessoal, aqui é Maíra e nesse vídeo a gente vai descobrir qual é melhor, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ou Daisy Jones and the Six. Eu resolvi fazer esse vídeo comparativo porque eu percebi que existe um padrão aí, dependendo da ordem que você lê esses livros. Tanto Os Sete Maridos de Evelyn Hugo quanto Daisy Jones and the Six são dois livros que muita gente ama. Eu basicamente conheci os dois por causa da hype em volta deles. E os dois também eu li sem saber nada da história. E o padrão que eu percebi é que se você lê esse aqui primeiro, você não gosta desse. E se você lê esse primeiro, você não gosta desse. Então eu resolvi testar. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu li Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ano passado. E eu fiquei apaixonada por esse livro. Tem episódio do Wine About It em que a Bruna a gente discute essa leitura. Eu vou deixar o link aqui. Eu prometo que dessa vez eu vou lembrar de botar na caixa de descrição. E bom, pra quem não sabe, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ele é contado em forma de biografia. Mas você vê o personagem contando a trajetória da sua vida. Nesse caso aqui, a Evelyn Hugo, ela é uma estrela de cinema dos anos 60. Então é muito legal que a gente vai conhecer todo o glamour de Hollywood dos anos 60 até os tempos de agora, né? Porque quando a história começa, a Evelyn Hugo tem 79 anos. Ela seleciona uma jornalista, que é a Monique, pra contar a história dela. A Monique é uma jornalista iniciante, ela não entende muito bem por que uma das maiores estrelas do cinema que não dava mais entrevista nenhuma, tinha meio que desaparecido dos holofotes, escolheu ela pra dar essa entrevista e pra falar de um leilão que ela vai fazer dos vestidos dela e principalmente um vestido verde esmeralda icônico de Evelyn Hugo. Então a gente vai acompanhar a Evelyn contando a vida dela, como ela chegou de Cuba, como ela saiu de Cuba para os Estados Unidos para se tornar essa estrela que ela sempre sonhou em ser. E essa mulher é apaixonante. E o tchan dessa história é que você sente que ela é real, você sente que esses filmes que ela tá comentando aqui realmente foram pro cinema. A sensação é que você tem é que você quer largar o livro e procurar no Google pra ver as imagens, pra ver os filmes. E a Taylor Jenkins Reid consegue construir isso tão bem. Sério, chega a ser estranho, assim. Então a sensação é que você realmente está ouvindo uma estrela de cinema contar a história da vida dela pra você, uma estrela de cinema icônica. E é uma história de vida fascinante. Esse título já é incrível, né? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então a gente sabe que ela se casou 7 vezes. Eu no começo achava que era uma coisa de assassinato. Sei lá, que ela tinha matado os maridos, mas não tem nada a ver com isso. Então a gente vai conhecer todo o glamour e também todas as questões que são necessárias manter a aparência. E eu simplesmente não esperava o que ia acontecer nessa jornada, eu não esperava esse caminho que ela ia tomar na história. É realmente muito bonito, é dolorido em muitos momentos, em outros você fica frustrado com a Evelyn, mas eu terminei essa história completamente apaixonada por essa personagem. É uma jornada muito bonita e você termina com uma sensação meio agridoce, assim. É um final bonito, mas não é necessariamente um final feliz, mas é maravilhoso. Aquilo, a vida dela é muito bonita, mesmo com todos os problemas, com todas as falhas e com todo o sofrimento também. Não preciso dizer que entrou nos meus favoritos do ano passado e eu acho que da minha vida, assim, com certeza é um livro que eu vou querer revisitar. Então, assim, não foi fácil competir com esse livro aqui, quando eu fui ler Daisy Jones. Daisy Jones foi publicado depois que o Evelyn Hugo, e ele também parte dessa ideia de ser uma biografia e a gente acompanhar a vida dessas pessoas. Só que ele se passa num período bem menor, eu acho que é 1 ano aí, dessa banda, né? Que é a Daisy Jones e mais essas 6 pessoas dessa banda, e mais a esposa de uma das pessoas da banda, amigo, namorado e etc, agente. E mais uma vez a Taylor, ela consegue te carregar para essa sensação de que aquilo tudo é real. Ela descreve de uma forma tão perfeita, quando ela tá falando sobre a capa do álbum, eu conseguia ver a capa, como ele tava descrevendo, sabe? A foto, eles cantando no estúdio, ela descrevendo como é que são as músicas. Eu acho que ela tem uma capacidade de escrever a voz desses personagens como se eles estivessem conversando com a gente. Então você acredita que aquilo tudo é verdade, você acredita que aquilo tudo realmente aconteceu. Aqui, então, diferente do outro livro, a gente tem uma seleção maior de personagens, a gente vai ouvir vários pontos de vista de uma mesma história, o que é muito legal, porque é interessante ver como uma pessoa se sentiu naquela hora. Ela fala, ai, fulano com certeza fez não sei o que lá, e o outro fulano fala, eu fiz outra coisa, e ele nem se tocou que a outra pessoa estava sentindo daquele jeito, sabe? Então é muito legal
ver essa dinâmica, né? E é quase como se a gente fosse uma mosquinha, assim, vivenciando os bastidores dessa banda icônica que fez muito sucesso nos anos 70. E é interessante que esses livros, eles sempre partem de uma aura de, nossa, agora nós vamos finalmente conhecer a verdadeira história, né? Como eu falei, no Evelyn Hugo a gente queria saber a verdadeira história, então, dessa mulher que se casou tantas vezes, que se tornou reclusa, que desapareceu e que era uma grande estrela que ganhou Oscar e etc. E aqui a gente vê, então, dessa banda que fez um puta sucesso, mas se separou depois de uma turnê, assim, bombástica, e ninguém sabe por quê. Então, ela carrega a gente porque a gente quer saber essa história, a gente fica envolvido com esses personagens que, como eu falei, estão conversando ali com a gente. E é uma história muito bonita também, é uma história também agridoce, é uma história com bastante emoção também, e eu acho que ela vai até mais fundo em questões pesadas como uso de drogas, principalmente, ele fala muito sobre isso. Uma coisa legal do Evelyn Hugo é que ela fala um pouco sobre violência doméstica, então é bem interessante também. Eu gosto como a Taylor ela vai abordar esses temas que fazem parte da vida de pessoas normais e também do showbiz, sabe? Então aqui a gente também tem personagens que a gente se apega, personagens que também são muito falhos, que erram, mas você consegue ter muito sentimento aqui também. O meu único problema com esse livro é que nenhum desses personagens é Evelyn Hugo. Eu acho que essa mulher é tão fascinante e eu acho que eu me identifico tanto com ela que não tinha muito como competir. Por mais que eu gostasse desses personagens, aqui a gente tem a vantagem que a gente tá focando a nossa atenção pra essa construção dessa personagem, pras falhas dela e pra jornada dela, né? Aqui eu acho que o nosso amor fica mais diluído, mas as duas histórias me deram a mesma sensação quando eu terminei, a sensação de que eu passei por uma jornada muito bonita, um pouco melancólica, mas que foi muito interessante e muito real, sabe? E, sem dúvida, a Taylor Jenkins Reid domina esse estilo de narrativa, sabe? De fazer você sentir que aquilo é verdadeiro, que você poderia facilmente conhecer esses artistas. O próximo livro dela, não sei se vai ser nesse estilo. O Paulo Hatz falou um pouco sobre ele na nossa live do Clube dos Três, em que eu, o Paulo e o Vitor Almeida discutimos, né, o primeiro livro que foi o Amores Verdadeiros, também da Taylor Jenkins Reid, que é um livro mais antigo dela. E o Amores Verdadeiros, ele tem uma pegada mais tradicional mesmo de narrativa. Esses dois últimos livros aqui são incríveis. Ela tem realmente esse domínio e são jornadas ambas muito bonitas. Mas se eu tiver que botar, o meu preferido é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então eu não sei se essa teoria está aí correta de que o que você lê primeiro é o que você vai se apaixonar mais. Acabei não chegando a nenhuma conclusão. Então se vocês leram esses dois livros, me digam aí nos comentários qual que você leu primeiro e qual que é o seu favorito. Eu realmente me apaixonei pela autora, quero ler as outras coisas dela, dizem que os outros livros dela também são muito bons, então eu pretendo conferir em breve. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!